Olá pessoal, tudo bom? Professor Rafael com a revisão dessa vez da disciplina Psicologia Social. Vamos lá, vamos começar então. Bom, como sempre eu apresento a estrutura da revisão, eu vou falar sobre o Moreno, que a gente abordou em sala de aula, um pouquinho do psicodrama, Silvia Lane, rapidamente sobre Abrapso, preconceito, opressão, temas da psicologia social e faltou aqui, mas não tem problema, eu também vou dar algumas dicas de estudo para vocês. Vamos lá então. Bom, Jacob Levi Moreno. Moreno foi um médico, psicólogo, filósofo, dramaturgo que tem aí nasceu em alguns países, morou em outros, mas foi naturalizado americano. E o que importa da gente lembrar do Moreno, conhecer o Moreno, é que ele é o fundador, o criador do que a gente chama de psicodrama, que é um estudo e é uma forma de realizar terapia em grupo. Por isso que ele é um dos precursores também da psicologia social. Ele trabalha terapeuticamente em grupo. Ele abandona aquela ideia da clínica freudiana, psicanalítica. Primeiro, que é individual. Segundo, que o terapeuta, o analista, se manifesta pouco. Ele fala pouco, ele mais escuta, mais observa. Aqui, como ele é baseado em teatro do improviso, em espontaneidade, o terapeuta ele é muito ativo e muitas vezes as sessões de terapia são feitas em grupo, em coletivo. Bom, além do psicodrama, o Moreno também participou, como eu disse, da criação da ideia de psicologia social e também ajudou a fundar a ideia de sociometria, que seria a metrificação de parâmetros sociais, de comportamentos sociais, tá bom? Bom, mas como ele foi o fundador do psicodrama, eu trago esse segundo tópico para a gente conversar, porque o psicodrama ela pode ser caracterizada como uma ciência que busca a verdade por meio de métodos dramáticos. E essa verdade, ela é uma verdade subjetiva, é uma verdade interior, por isso que ela é terapêutica. No psicodrama, a forma de trabalho, ela surge de um teatro do improviso. Portanto, não há uma terapia convencional e clássica, as pessoas sentadas, o terapeuta ouvindo. Normalmente as pessoas estão em pé, estão em movimento, estão dramatizando, estão interpretando, estão ouvindo, tá bom? E no momento de aplicação do psicodrama em grupo, algumas técnicas são usadas e eu coloquei um slide para você com várias dessas técnicas detalhadas. Eu peço que vocês leiam e revejam. E eu trouxe algumas só para a gente lembrar. Inversão de papéis, solilóquio, interpolação de resistência, espelho, representação simbólica. Isso tudo são técnicas que o terapeuta e o ego auxiliar, que está auxiliando o terapeuta, utilizam no momento da terapia grupal para poder alcançar alguns conteúdos que ainda estão ocultados, ou então que a pessoa não pôde vivenciar, experimentar, ou até compreender. Então, revejam essas técnicas, é importante e vai ajudar vocês na hora da prova. Bom, outra figura importante da psicologia social, dessa vez não nos Estados Unidos, mas no Brasil, é a professora e pesquisadora Silvia Lane. A Silvia Lane é uma pessoa extremamente importante na história da psicologia no Brasil, mas com ênfase especial na ideia da criação de uma psicologia social, tá bom? A Silvia Lane, ela tem uma presença marcada, sobretudo, por questionamentos à teoria e à prática da psicologia social no Brasil e na América Latina, e também nos Estados Unidos. Ela conheceu e estudou a fundo Kurt Lewin, mas criticou muito a forma dele de atuar, alguns textos que ele escrevia. E ela fala assim, bom, eu não consigo adaptar a psicologia social que a Europa criou para o Brasil. Eu não consigo adaptar a psicologia social que os Estados Unidos criou para o Brasil. O Brasil e a América Latina precisam criar a sua própria psicologia. Portanto, ela é muito importante na história da psicologia social, porque ela diz, nós temos problemas específicos que vêm desde o nosso processo de colonização. Uma colônia de exploração não é igual a uma colônia de povoamento, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Temos questões muito diferentes. Então, a gente não pode simplesmente pegar a teoria americana ou europeia e adaptar para o Brasil. Nós temos que criar a nossa psicologia social. E é por isso que ela é muito importante. Além disso, no tópico 4,
a Silvia Lane propõe a criação da Abrapso, a Associação Brasileira de Psicologia Social. E ela foi fundada em 1980, assentada ou repousada sobre a ideia de realizar intercâmbios e posicionamentos críticos frente a perspectivas naturalizantes e ahistóricas de produção de conhecimento. O que isso quer dizer? A Abrapso, ela vai se contrapor a essa ideia do povo colonizado, que a gente é bonzinho, que a gente é ordeiro. A gente precisa contextualizar a Constituição do Brasil como nação e do povo brasileiro, portanto, para conseguir compreender algumas das mazelas das questões que tocam o povo brasileiro. A gente não pode simplesmente adaptar as teorias, como eu disse lá na Silvia Lane, para o Brasil, sendo que o Brasil tem uma forma de Constituição diferente. E a Abrapso, ela vai tentar trazer pesquisas e pesquisadores justamente para essas práticas, para essas singularidades que o Brasil apresenta. A Abrapso, então, é composta, portanto, por profissionais que são pesquisadores, psicólogos, militantes, gestores públicos e também por estudantes, ou em graduação, né, estudantes na graduação ou em nível de pós-graduação, e que através das suas investigações sociais vão trazendo elementos novos e vão sempre atualizando e inflando a ideia de psicologia social. Portanto, a Abrapso, e inclusive está acontecendo nesse momento a Abrapso em São Paulo, nessa semana, é o momento da gente trocar informações e da gente poder refletir a ideia de psicologia social no Brasil, tá bom? Bom, quando a gente fala de atualizar, né, esses pesquisadores, esses membros da Abrapso, eles vão atualizando a ideia de psicologia social e criando a psicologia social no Brasil propriamente dita, eu também estou falando do tema 5, preconceitos e opressão, que são temas da psicologia social. É por isso, inclusive, que eu parei as minhas aulas, eu parei de ministrar conteúdo para vocês e a gente começou a fazer debates lá daquele site Bombozilla, porque ali existem muitos temas, muitos documentários que tratam exatamente de preconceito e opressão, que são temas da psicologia social. Bom, se a ciência do comportamento, como é a psicologia, ela precisa ser entendido como algo de interesse da psicologia, a gente tem que entender que esse significado subjetivo, ele não é simplesmente individual, ele é social, né? Então, quando a gente fala das questões de racismo, quando uma pessoa negra fala que se sentiu ofendida por um comentário racista e a gente fala, mas não é tudo isso, é muito mimimi, a gente tem que levar em consideração que essa pessoa ouviu várias chacotas, ela sofreu vários tipos de violência a vida inteira. Então, às vezes, ouvir isso hoje para ela, o que para a gente pode ser uma piadinha, uma brincadeirinha, ela tem a ver com uma constituição histórica dessas pessoas, das pessoas negras do Brasil. As mulheres sofrem feminicídio, são oprimidas, sofrem relações machistas em seus relacionamentos a vida inteira. Então são temas, pessoal, que a gente tem que trazer na alçada do estudo e da ideia de psicologia social. A grande questão para a gente da psicologia social é entender que a constituição do sujeito, ela não se faz só no plano simbólico, mas ela se faz também nas práticas cotidianas. Racismo, machismo, LGBTfobia e outras tantas formas de opressão e preconceito, elas são praticadas em sociedade. E elas são vivenciadas por sujeitos específicos, que vão incorporando ou rechaçando essas violências e opressões e vão se constituindo diferente de uma pessoa que passa a vida inteira sem sofrer nenhuma piada racista, nenhuma piada transfóbica, homofóbica, etc, etc, etc. Tá bom? Então, quando a gente fala que a psicologia social no Brasil ela tem elementos únicos, e na América Latina como um todo, é por questões como essas, preconceitos e opressões. Então, reflitam sobre essa questão, sobre esses conceitos, sobre esses temas. Revejam filmes, explorem a plataforma Bombozilla, vejam ali, tem muito documentário que dá para vocês extraírem. Tem documentários que vão desde 1 minuto até 2 horas. Escolham aqueles que são mais importantes e interessantes, temáticas que vocês queiram conhecer mais ou conhecer mais profundamente e assistam, reflitam. Vejam com os amigos, vejam em casa, isso é importante da gente falar, tá bom? E por fim, dicas de estudo.
Releiam os textos indicados, que já estão na área do aluno, consulte os slides referentes à disciplina, leiam a apostila, não, mentira, essa disciplina não tem apostila, e na hora da prova tenham calma, tranquilidade e atenção na hora de responder. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e eu desejo a todos uma excelente prova.